Olá, então sejam bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou entrevistar uma pessoa super especial. Nós vamos falar sobre um sentimento muito importante nos negócios aí, e desenvolver isso, eu acredito que vai ser um fator importante para você que tem um negócio e que queira crescer. E estou aqui então com a Aline. Seja bem-vinda a esse vídeo, Aline. E eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, o que você faz, Aline. Tá todo mundo bem curioso. Olá pessoal, olá. Meu nome é Aline, eu sou piloto de helicóptero. Eu piloto helicópteros há 9 anos, mas eu trabalho há 6 como piloto de helicóptero. E a minha formação é como, na realidade, designer. Eu fiz desenho industrial. E na época de faculdade, a minha pós-graduação ia ser focada em design automobilístico. E eu decidi, então, na época, desenvolver um carro que voasse. E aí eu comecei a pesquisar sobre helicópteros. E nessa pesquisa sobre helicópteros eu acabei me apaixonando muito com a ideia de voar. Então acabei mudando de profissão e transferindo. Então parei, né? Tranquei a pós-graduação e comecei o curso de helicóptero. Foi uma decisão quando eu tinha 21 anos. Daí eu queria te fazer uma pergunta, porque quando você mudou então de carreira, vamos dizer assim, né? De designer para ser uma piloto de helicóptero, não bateu aquele friozinho na barriga de ter que daqui a pouco pilotar uma máquina, né, lá dos céus? O que você puxou de dentro de si, assim, e que fez você nem pestanejar e ir em frente? Na realidade, eu sempre gostei muito de dirigir. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de estar no comando. Então, é uma característica minha de gostar de comandar, assim. Então, eu sempre desde pequena sempre gostei. Então meu pai doido tinha barco na época, uma lanchinha, e ele deixava eu navegar com a lanchinha. Então eu sempre gostei muito disso. Sempre gostei muito de dirigir máquinas, enfim, helicóptero, carro. Na verdade eu não sabia, né, de helicóptero antes, mas isso sempre foi uma paixão minha de dirigir. Sempre gostei muito de dirigir. E aí quando eu decidi trocar, eu fui na realidade com muita força, porque eu sabia que pilotar e dirigir era uma coisa que eu gostava muito e que isso ia me satisfazer como profissional. Então, tem muita paixão envolvida, na verdade, né? Nessa troca. Teve uma paixão com relação a deixar de desenhar e começar a pilotar. Você se considera uma mulher corajosa? Sim, me considero uma mulher corajosa. Eu acho que na realidade, depois que a gente começa a estudar a profissão, a gente percebe que não tem muita coragem nisso, tem muito estudo e muito treinamento. Então a gente é treinado a fazer manobras, a gente é treinado a agir em casos não vou usar termos técnicos, tá? Em caso de problemas, a gente é treinado para administrar. Então eu acredito que tudo é muito planejamento e muita dedicação e treinamento. Interessante isso que você falou. Queria pegar um gancho aqui. Você falou que a coragem, pelo que eu entendi, corrija ver se eu tô certa. A coragem, eu sinto assim que a Aline nem tá muito preocupada com isso. Vocês sentiram isso? A coragem é uma coisa assim, tipo, pilotar de helicóptero, né? Coisa banal, né? Tranquilo, né? Tipo, escovar os dentes. Mas daí você falou que você se preparou para isso. Sim. Com treinamento e tudo mais. Você acredita, então, que para a gente desenvolver algo fantástico, algo realmente impactante, em qualquer profissão, né? Precisa realmente pensar num passo a passo, em questões mais técnicas de preparação anteriormente, a realmente começar a pilotar de verdade? Qualquer coisa, né? Na realidade, eu não sou empreendedora, então eu vou levar para um lado que é mais confortável para mim. Existe um pensamento nosso onde são separados em 3. Então tem treinamento, estudo e sorte. Então a gente fala que para um acidente não acontecer, ou de repente, se você for levar para um lado de empreendedorismo, para você não ter problemas na sua empresa, não sei, estou tentando levar para esse gancho. Você tem ou muito estudo e pouca prática e muita sorte. Ou então pouco estudo, muita prática e pouca sorte. Então você entende que são essas 3 vertentes. Ou seja, você não pode contar com a sorte.
Então, como você não pode contar com a sorte, você usa essa linha de... Imagina como se fosse um... eu gosto de usar as mãos. Eu sou assim, descendente de italiano, né? Então eu uso as mãos. Mas imagina uma linha onde ela está dividida em 3 igual. Então fica treinamento, né? Estudo, a prática, o quanto você pratica isso e a sorte. Conforme você vai aumentando a sua prática, o teu treinamento o teu estudo pode diminuir e tua sorte pode diminuir. Se você tem pouca, de repente, pouca prática ou treinamento ou uso mesmo disso, e você diminui essa parte, você tem que aumentar o seu estudo para diminuir sua sorte. O que você não pode ter pouco estudo, pouco treinamento e muita sorte, senão vai dar errado. Então é mais ou menos isso. Daí a gente já imagina o desastre, né? Deus livre, nem é bom pensar nisso. Você sabe, eu já falei pra você que quem tá nos assistindo, principalmente são mulheres como nós, são empresárias que têm negócios, são empreendedoras, algumas têm negócios há bastante tempo e outras estão começando, têm negócios há pouco tempo, enfim. Mas o fato é que as mudanças hoje no mercado, elas exigem coragem. E é por isso que quando eu conheci você, naquele voo que a gente fez aqui, que meu namorado me fez uma surpresa e daí eu conheci a Aline, né? Quando eu vi, tava dentro do helicóptero e fiz uma live dentro do helicóptero, foi muito legal. Eu acabei de ganhar uma surpresa e a comandante aqui desse helicóptero é uma mulher. Olha ali ela ali, linda. É a Aline. Gente, é um momento muito emocionante pra mim. Eu nunca gravei uma live de dentro do helicóptero no ar aqui em São Paulo. Eu tô assim, nas nuvens. Muito legal. Gente, uma live de dentro do helicóptero nas nuvens é muito legal. Que legal, gente do céu. Vocês já viram São Paulo de cima? Vou mostrar pra vocês, olha aqui. Onde é que a gente tá aqui agora? Eu fiquei muito surpresa, fiquei muito assim, admirada, né, na tua profissão. Achei muito legal mesmo. E por isso que eu te convidei para fazer essa entrevista. Por que eu acho importante a gente conversar e você falar para essas pessoas que estão assistindo a gente? Porque nos nossos negócios, muitas vezes, eles exigem que a gente faça algumas ações diferentes, inovadoras e que exigem coragem, principalmente de mudar. Né? Coragem de sair de uma situação, digamos, confortável, às vezes de anos fazendo, né, aquelas coisas que teoricamente sempre deram certo, mas que não estão funcionando tão bem hoje em dia. E mudar, às vezes, é muito difícil para algumas pessoas e exige muita coragem. Coragem de se expor, coragem de tomar decisões, coragem de voltar a estudar, sabe? Coragem de entrar no treinamento. É realmente um desafio para algumas pessoas, eu diria para muitas pessoas. Então eu queria que tu dissesse agora, Aline, para essas pessoas que estão assistindo, assim, que elas poderiam fazer para desenvolver esse sentimento de coragem dentro delas? Que dicas que você pode trazer de dentro da sua profissão, da sua atividade do dia a dia, né, que possam ajudar essas pessoas a dar um passo no desconhecido, que esse desconhecido às vezes pode ser muito legal. Bom, vou levar então para minha vida. Quando eu decidi largar o design e virar piloto, na realidade eu precisei acreditar, né? Então eu quando eu fiz meu primeiro voo de helicóptero, eu gostei tanto e me apaixonei tanto que eu acreditava que eu ia conseguir com todas as minhas forças ser piloto de helicóptero um dia. Então eu criei realmente forças para passar por várias barreiras, não foram poucas para chegar onde eu cheguei. Então eu acho mesmo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então você tem que acreditar em você mesmo, tem que acreditar do fundo do seu coração que aquilo que você quer é aquilo que você vai conseguir. Então foi assim que eu fiz essa mudança. Eu quando voei a primeira vez, eu acreditei muito que isso era minha paixão. Então seria uma mistura de paixão com acreditar em si mesmo. Si mesmo, sim. Você tem que acreditar em si mesmo. Você não pode pestanejar, você não pode duvidar de si mesmo. Autoconfiança, você tem que... É óbvio que eu não vou dizer que o tempo todo eu estava
confiante. Óbvio que não, eu tive momentos de choro, momentos de dúvida, mas no fundo eu acreditava que eu ia conseguir. Então esse acreditar em si mesmo é a grande sacada, eu acho. Quantos anos você tem, Aline? 31. 31 anos, e começou com 21? Comecei com 21. Com 21 eu comecei o curso e comecei a trabalhar com 25. Fiz conta certa? Acho que é isso, 25. E quais são os planos para o futuro, Aline? Sempre, na verdade, como eu gosto de pilotar, meu sonho é pilotar helicópteros cada vez maiores. Cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. E o helicóptero que você pilota hoje tem que tamanho? Não entendo nada disso. Não, eu piloto 3 modelos, um de 3, um de 4 e um de 5 passageiros. São considerados pequeno porte. Então, eu gostaria de ir para médio porte, helicópteros ou executivos. Enfim, eu quero voar helicópteros de 2 motores. Hoje em dia eu só piloto helicópteros. Os 3 modelos que eu falei é de um motor só. Então, eu quero ir cada vez com helicópteros maiores, assim. E isso requer o que para você chegar a pilotar esses helicópteros maiores? Então, para eu conseguir chegar nesses helicópteros que eu estou dizendo, na realidade, eu preciso de um planejamento para saber empresas que têm esses helicópteros, para tentar migrar, enfim. Mas ainda não está bem planejado. Eu ainda estou ainda focando em algumas operações dentro dessa empresa que eu não faço, que eu quero fazer. Então, eu ainda estou em crescimento aqui dentro. E para quem quiser voar com a Aline, como é que faz, Aline? Fala aí pro público. Vou fazer propaganda então. Primeiro, eu sou a comandante Aline Maia, eu tenho um Instagram. Só procurar no Instagram Comandante Aline, que eu sou a única, vocês vão me achar. Lá tem informações e eu posso também responder por inbox como funciona, mas eu trabalho num táxi aéreo que chama Elimarte. O telefone da Elimarte é 11 2221 3200 ou elimarte@elimarte.com.br. Mas se vocês forem no meu Instagram lá, @CMTEAline, tudo junto. Ou procura Comandante Aline, vocês vão me achar. Muito massa. Inclusive o Instagram da Aline tem fotos espetaculares, né? De vistas maravilhosas. Então, para encerrar essa entrevista fantástica, eu queria agradecer muito, Aline, pela tua disponibilidade em me receber aqui hoje, né? E dizer que foi muito legal. Acredito que o pessoal, se você gostou, tá assistindo aí, se foi inspirador para você que tá com aquele medinho, frio na barriga de tomar aquela decisão, de começar a fazer diferente, né? E dizer, ai meu Deus, que medinho que dá. Gente, se inspira nessa mulher aqui, de 31 anos, que pilota um helicóptero. Isso aí que você tá, né? Às vezes não é nada. É só um pouquinho de coragem que você tem que desenvolver para fazer o que você quiser, porque tudo é possível. Basta a gente querer, né, Aline? E acreditar. E acreditar, claro. Exatamente. Obrigada, Aline. Obrigada. Pessoal, obrigada. Até a próxima. Até o próximo vídeo, pessoal.